Bom dia, bom dia, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um dia na presença do Senhor, para a honra e glória do nome dEle, né? Porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Então, por isso, mais um dia estou aqui, na presença do nosso Deus. Gripado, né, meus irmãos? Que coisa. Vocês estão vendo aí a luta, como foi, né? Mas mesmo assim, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? Não é uma gripezinha que vai me tirar da presença do Senhor, pelo menos até agora, né? O Senhor está me dando voz para falar e aqui estou, né? Se Ele tirar a voz de uma vez, então quem manda é Ele e a gente tem que obedecer. Mas enquanto Ele der voz, nós estaremos aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus. Então eu quero começar desejando um bom dia a todos vocês, né, que estão iniciando um final de semana, um sábado, onde muitas estão fazendo suas faxinas, outros foram fazer suas compras, outros ainda trabalham até meio-dia. A luta é grande, né? Mas assim mesmo, o Senhor ainda prepara alguns irmãos para entrar ao vivo. E que Deus abençoe a vida daqueles irmãos que irão entrar ao vivo. Também que o Senhor abençoe aqueles que irão ouvir depois essa live, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Porque sabemos que a Raniele já é aqui, ó, no ponto, oh glória, né? Sabemos que o Senhor, Ele prepara tudo, né? Ele prepara, e mesmo aqueles que não consigam entrar, eles irão ver durante o dia ou no final de semana, mas aquele que conseguir entrar, para a honra e glória do Senhor, que está aqui conosco, né? Nos ajudando a fazer, a levar essa palavra, nós ficamos muito gratos e agradecemos a Deus pela sua vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Que a mão poderosa do nosso Deus esteja conosco nessa manhã, ou gripada, ou sem estar gripada, ou enferma, ou com alguma luta, ou sem luta. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo todo-poderoso. Então, nós iremos agora fazer a leitura da palavra do Evangelho, né? Evangelho segundo Jesus Cristo. Oh, glória, já tem mais gente aqui, Deus é bom. Evangelho de Mateus, aonde aqui está escrito, né, a palavra do Senhor Jesus. E nós cremos que essa palavra ela é verdadeira e ela está aqui para nos ajudar, para nos encorajar, para nos orientar, para nos corrigir quando necessitamos de correção. Ele, como Pai, ele usa a sua palavra para nos corrigir e para mostrar o tamanho do seu poder. Porque muitas vezes a gente está passando por uma luta e a gente pensa que o nosso Deus é pequeno. E nós servimos a um Deus tão grande, mas tão grande, e Ele mostra a todo instante. Então, vamos ler aqui nessa manhã, né? Como eu pedi, que se você tiver uma Bíblia, você abre, se não, você acompanha. Se você puder acompanhar, assim, olhando, glória a Deus. Se não, vai ouvindo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes você não tem tempo de estar olhando aqui o rosto da irmã Solange nessa tela desse celular. Mas você está trabalhando, fazendo a sua luta dentro de casa, mas você está ouvindo essa voz. Porque é a palavra do Senhor. E aqui no livro de Mateus, capítulo 14, versículo do 22 ao 23. Do 22 ao 33, perdoe-me. Mas nós iremos de início ler
do 29 ao 32. E depois nós iremos lendo alguns versículos para, como eu disse, para não que se torne longo, ler 2, 3 vezes, repetindo alguma coisa. E aqui a palavra do Senhor diz assim: Ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Amém? Vamos orar? Se você puder, aí do outro lado, pode fechar os seus olhos, para que você não tenha nenhuma distração e que você possa ouvir a voz do Senhor. Se não, o seu coração fica concentrado na palavra de Deus. Senhor Deus, Pai Santo e amado, Senhor, nós te glorificamos nessa manhã porque Tu és um Deus santo e poderoso. Senhor, nós te glorificamos e cantamos louvores em Teu nome porque Tu és um Deus digno de ser adorado e que não há outro Deus além de Ti, Senhor. Nós cremos e confiamos no Teu poder. Nós sabemos, Senhor, das Tuas grandes misericórdias. Nós sabemos, Senhor, do Teu amor, Senhor, sobre o Teu povo. Senhor, nós temos consciência, Pai, que muitas vezes nós pecamos contra Ti. Senhor, e muitas vezes a nossa fé é pequena. E muitas vezes o Senhor nos repreende através da Tua palavra, meu Deus. Mas nós te pedimos, Pai, nessa manhã, que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, conosco. Senhor, nos dando entendimento da Tua palavra. Trazendo luz, Senhor, à nossa mente. Trazendo, Senhor, esclarecimento da Tua palavra para cada um de nós. Para que nós venhamos, Senhor, nos apegar a Ti. Para que nós venhamos, Pai, nos dirigir à Tua presença. Senhor, para que nós não venhamos colocar em dúvida, Senhor, o Teu grande poder. E que a Tua presença ela é conosco nessa manhã. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, Raniele? Oh, glória, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é grande. Aqui, nessa palavra, aonde fala no Evangelho segundo Mateus, né? Onde a palavra do Senhor Jesus, ela é escrita e aqui no capítulo 14, aonde fala que Jesus andou sobre o mar. Olha o poder desse Deus. E Deus andou sobre o mar e Ele também autorizou a um servo dele andar pela fé. Aqui a palavra vai dizer que o Senhor tinha se retirado para orar. E ele despediu aquela multidão, você vai ver no versículo 22. Ele despediu aquela multidão e também os discípulos saíram para o mar. E ele subiu no monte para orar. E lá ele permaneceu durante muito tempo em oração. E já era na 4ª vigília da noite, a palavra vai dizer, quando Jesus aparece para os seus discípulos. Eu creio que enquanto eles andavam, porque não era ainda tão tarde quando eles saíram, e eles andaram e eles viram o barco se afastando da praia, se afastando, e eles não estavam vendo o Senhor ali ao lado deles. Muitas vezes isso acontece comigo e com você. Em meio às lutas, em meio às tribulações, às enfermidades, né? Em meio, irmã Lucinha, Deus te abençoe, minha irmã querida.
Reconheço sua foto e a do Pedro Lucas. Que Deus abençoe vocês dois. Ô bênção, Giovana também. Que Deus te abençoe, minha afilhada. Muitas vezes nós andamos e em meio a situações nós nos sentimos meio perdidos. E ficamos achando que não tem ninguém do nosso lado. E achamos que já estamos distante para voltar. E que está escurecendo, o caminho está se fechando e você fica sem saída. Do mesmo jeito que esses discípulos ficaram. Jesus despediu as multidões e eles entraram no mar. E quando chega um certo momento, acontece que as águas começam a se agitar. Irmã Lucinha foi minha presidente da SAF de Barbalha. Deus te abençoe, minha irmã. E as águas começam a ficar agitadas. Começa ali no meio do mar, uma grande agitação de ondas. A palavra vai dizer que aqueles homens, com certeza, eles começaram a ficar apavorados. No meio daquela tempestade. E já era na 4ª vigília da noite. Muitas vezes, para quem está enfermo, para quem está passando uma noite em claro, se você já teve uma noite em claro, você vai entender o que eu estou lhe dizendo. Eu já tive. Eu já tive situações, Jorge Luiz Teixeira. Quem conhece ou já conheceu a minha situação e a minha história, sabe que eu já tive noites em claro. E é a noite mais longa. A noite, ela demora a passar. Quando você chega até a meia-noite, ainda chega mais rápido. Mas depois de meia-noite, aí começa, as horas parece que elas se tornam mais longas. E principalmente aqui, na 4ª vigília da madrugada, foi a hora que Jesus apareceu. A 4ª vigília, ela é a partir de 3 horas da manhã até as 6. Segundo muitas palestras, estudiosos, às vezes eu assisto ou leio, fala que a partir desse horário o céu fica mais escuro. Para mim ele ficava mais claro porque está amanhecendo, né? Mas aí 3 horas da manhã, que era para estar mais claro, o céu fica mais escuro. E às vezes eu vejo, quando eu estava no sítio, meus meninos tinham que se acordar muito cedo para ir para a escola. E hoje, para ir para a faculdade, antes das 5, o céu ainda está escuro. E nessas horas, eu acho que junto à escuridão e o medo e a dor, ela se torna maior. A dor, ela se torna maior. Porque vem o medo de você não conseguir amanhecer o dia. Parece que a dor é como se a mulher quando ela está para dar à luz. Parece que na madrugada as dores se intensificam mais. Até amanhecer o dia, você não vê a hora de chegar um enfermeiro, de trocar de plantão para aquele médico vir logo lhe atender. Quem está no leito de hospital sabe como é isso. Esperar a troca para que eles venham logo para fazer o que tem que ser feito. E aqueles homens em alto mar, o mar revolto, e o Senhor sabia de tudo. Meus irmãos, Deus sabia, Jesus Cristo sabia que o mar estava agitado. E sabia também que eles estavam com medo. Muitas vezes isso acontece comigo e com você. Você já passou um medo grande? Eu já passei. Às vezes o Senhor, não é que ele demore a agir. Ele tem o tempo certo de agir. Ele tem a hora certa. O Senhor às vezes nos trata no meio da dor.
O Senhor nos ensina na hora da tribulação. Se torna assim uma coisa assim pedagógica, né? A irmã Lucinha, que é professora, ela sabe. É um ensinamento. Na hora de uma prova, os alunos ficam tudo agitados, tudo com medo, tudo preocupado de não acertar, querendo perguntar à professora, e a professora não pode dar a resposta. Do mesmo jeito é Jesus. Ele fica esperando a hora certa. Ele não vai nos abandonar. Então, aqui na hora que o mar estava revolto e muito escuro, Jesus aparece. Porque aqui a palavra diz, Jesus anda sobre o mar. De 3 horas para em torno de 4 horas, 5 horas da manhã, creio eu, que se foi na 4ª vigília, se fosse 6 horas da manhã já estava mais claro. E quando aqueles homens olham, que vê aquela claridade, assim, que vê aquele vulto andando sobre o mar, eles acham que eles se assustam. A palavra diz aqui que eles se assustam. Eles ficam apavorados. Pensam que é até um fantasma. Da mesma forma, quando nós estamos passando por uma luta, quando Deus começa a agir, a gente às vezes se assusta, a gente não quer acreditar. Quando Deus manda socorro, a gente às vezes fica em dúvida, será que é de Deus? Será que essa ajuda é de Deus? Será que essa ajuda é do mundo? Será que isso aqui vai me complicar? Muitas vezes passa coisas na nossa cabeça. Do mesmo jeito foram com esses homens de Deus aqui, quando Jesus apareceu para eles. E aí, quando eles olham, aqui a palavra vai dizer que aqui no versículo 28, respondeu-lhe Pedro, desce, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas. Pedro ainda colocou em dúvida, porque no versículo mais em cima, no 27, diz, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Nós oramos, colocamos diante de Deus, aí quando a situação fica feia, ou você perde alguém querido, ou a situação não se resolve, ou quem estava doente fica mais doente ainda, ou se você está devendo e as coisas ficam pior, e você não entende, você ora a Deus, e aí aparece alguma coisa e você diz, é o Senhor mesmo que está mandando alguém me falar, para eu tomar essa decisão ou não, meu Deus, a gente fica dessa forma. E aí Pedro diz, Senhor, é o Senhor mesmo? Se for, ele diz aqui, manda-me ter contigo sobre as águas. Ele sabia que Deus tinha esse poder, mas ele ainda não acreditava que era de Deus, que era Jesus que estava ali. E aí aqui no versículo 30, a palavra diz que ele foi, né? Aí diz, no 30, no 29, e ele disse, Jesus respondeu a ele, vem. Glória a Deus. Cícera. Oh, Cícera, que saudade, Cícera Gonzaga. E Jesus, no meio da luta, olhou para Pedro e disse, vem, Pedro. E Pedro foi. Diz aqui a palavra. Pedro desceu do barco e andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Encantado. Ele disse, é de Jesus. Essa palavra é de Jesus para eu tomar uma decisão. Veja bem, viu? Essa palavra é de Jesus para eu tomar essa decisão, para eu tomar aquele remédio, para eu fazer isso, para eu fazer aquilo. Muitas vezes a gente não age assim. Só que na hora que você toma a decisão, que na maioria das vezes, quando nós temos que tomar uma decisão difícil, é nas horas mais complicadas de nossa vida. Que nós temos que tomar uma decisão assim, crucial. Ou é ou não é.
porque já aconteceu comigo. Quando você toma uma decisão, aí na hora que você toma, você diz, meu Deus, será que eu tomei a decisão certa? Olha a sua confiança. Você orou, bom dia, irmã Carminha, glória a Deus. Você orou, colocou diante de Deus, Deus dá a resposta a você, Deus lhe fortalece e você ainda põe em dúvida se era de Deus. E aqui a palavra vai dizer, no versículo 30, que Pedro, ele desceu e andou sobre as águas. E no versículo 30, a palavra diz assim: reparando, porém, na força dos ventos, teve medo. Quantos de nós, quando tomamos uma decisão, achando que era a decisão correta, e o negócio vira aquele redemoinho, e fica as coisas saindo tudo do lugar, e as lágrimas vêm, e a dor vem, e muitas vezes nós temos que crucificar alguma coisa em nós, abrir mão de alguma coisa, e aí nós temos medo, e aí nós desistimos de orar, e aí nós desistimos de chorar nos pés do Senhor, e aí muitas vezes você abre mão do casamento, e aí você abre mão de orar por um filho, e aí você abre mão de orar pelo seu comércio, você abre mão de orar por uma luta que você está passando no seu trabalho, aí você para de orar por alguém que você estava tentando ajudar e acha que aquela pessoa não quer nada. Você diz, pronto, o negócio ficou pior, pois agora eu vou desistir, eu abri mão. E aí aquele medo vem sobre você, e a indecisão vem sobre você, e você começa a acontecer com você o que aconteceu com Pedro. E Pedro, olhando para o vento, a palavra diz, Pedro começou a afundar. Muitas vezes nós olhando para o tamanho do problema, nós esquecemos de olhar para o grande Deus que nós servimos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Nós esquecemos de olhar para um Deus tão grande, que veio andando por sobre as águas, mostrando o tamanho do seu poder. Ele não veio nadando. Ele não pegou um botezinho e veio atrás, remando. Não, ele veio sobre as águas. E aquele homem olhou para o vento e afundou. Começou a afundar. Nós também. Quando o negócio começa a ficar feio dentro da nossa casa, quando o negócio começa a ficar feio nas decisões que nós tomamos, nós queremos afundar. Nós queremos afundar, nós queremos chorar, queremos meter a cabeça dentro de um buraco igual uma avestruz. Acho que é uma avestruz que mete a cabeça num buraco. Acho que é. Ou então se enrolar com um pano velho e ficar ali cheirando um pano velho. Numa cama. Muitos de nós. Ou então muitos às vezes tiram sua própria vida. Esquecendo do tamanho do nosso Deus. Se o nosso Deus permitiu que você chegasse até aí em alto mar, até aí nessa situação que você se encontra e eu também, Ele está vendo de lá de onde Ele está, do trono dele. Porque aqui a palavra vai dizer que Jesus, no versículo 23, diz assim: e despedindo as multidões, subiu ao monte, a fim de orar, sozinho. E caindo a tarde, se levantava, ele só. Ele estava lá sozinho. Sozinho. Olhando tudo. Todo mundo aqui, ó, com o mundinho, só na palma da mão dele, ele vendo todo mundo, conhecendo pelo nome, sabendo o meu problema, sabendo o seu, sabendo tudo que está acontecendo na sua casa, sabendo tudo que está acontecendo na minha, sabendo toda a luta que você está passando e toda a luta que eu estou passando. Mas Ele nos ouve. A palavra vai dizer aqui no versículo
versículo 30, que Pedro, quando ele sentiu medo, ele daqui a palavra diz que, ó, reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! Oh, glória! Nós temos que gritar pelo nosso Senhor. Não podemos resolver essa luta sozinho. Nem eu, nem você. Nós não temos força para vencer um mar tão revolto, um mundo tão cruel, contra as crianças, contra os jovens, contra as famílias. Nós não podemos. E aí o momento onde nós temos que gritar pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que tem o poder de onde Ele estiver no seu santo trono, ouvir a minha oração, como ouviu a de Pedro, e também vai ouvir a sua. Nessa manhã. Eu não sei o que você tem para pagar. Eu não sei o que você tem para comprar. Eu não sei onde é que está doendo. Eu não sei o que é que está faltando ser curado em você. Eu sei o que está doendo em mim. E só sei de uma coisa, que eu não posso fazer nada. Mas eu sei que eu sirvo a um Deus que pode. A um Deus que pode todas as coisas. A um Deus que tem me mostrado tão grande poder. Porque, meus irmãos, para mim estar aqui é o poder de Deus. Quem me conheceu no passado e me vê hoje, sabe que é o poder de Deus, não sou eu. Quem viu tantas as lutas que eu tenho atravessado durante esses anos e estou aqui ainda, é porque é a mão do Senhor. Que cada vez que eu grito, Senhor, eu estou afundando, Ele diz, não olha para o vento não, mulher. Olha para mim, estenda a mão. Que pequena fé é essa? Eu nunca te abandonei. Eu nunca te abandonei. Por que eu vou te abandonar agora? Eu tenho escutado toda a oração que tu tem feito. Deus tem escutado a sua oração, meu irmão, minha irmã. Deus tem escutado. Deus tem escutado a oração que você faz pelos seus filhos, porque Ele tem escutado a minha. Deus tem escutado a oração que você tem feito pelo seu marido, porque Ele tem escutado a minha. O vento pode estar assim, ó, mas Deus tem escutado. Se Ele não tratou ainda, Ele sabe a hora de tratar. Porque a palavra diz aqui que ele estava ouvindo, ele estava sabendo onde ele estava. E ele só veio quando o dia já estava perto de amanhecer. Quando ele já estava a ponto de se desesperar. É porque Deus é cruel? É não. É não, Deus não é cruel. Mas Deus nos ensina em meio à dor. Deus nos dá maturidade em meio às dificuldades. Aleluia. Deus nos dá maturidade em meio às dificuldades. Quando você tem uma doença, que você passa por ela, não diz que você ganha imunidade contra aquela doença? Da mesma forma Deus faz conosco. Nós vamos nos tornando mais forte, mais resistente. Quando vier outra tempestade, você já vai ter mais ou menos noção de como agir. Do mesmo jeito o Senhor faz na minha vida e na sua vida. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que quando Pedro grita, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão e tomou-lhe. Quando nós gritamos, Senhor, me socorre. Senhor, socorre a minha casa. Senhor, socorre os meus filhos. Senhor, socorre a minha empresa, ou a minha loja, ou Senhor,
o meu comérciozinho, a minha banquinha de verdura, ou Senhor, a minha vida espiritual, Senhor, a minha vida emocional, ou o meu casamento, ou seja o que você esteja colocando diante do Senhor, seja essa enfermidade que você está, seja o que for, quando você grita e clama verdadeiramente pelo Senhor, porque Pedro estava vendo o Senhor, ele não estava, na hora que ele começou a submergir, ele começou a olhar para o Senhor. E ele disse, socorre-me, Senhor. É porque ele estava vendo o Senhor. Ele sabia que ele estava afundando, mas tinha um Deus ali que podia salvá-lo. E naquele momento Jesus estirou a mão para ele. E a palavra vai dizer aqui que o Senhor, quando socorreu ele, diz bem assim: homens de pequena fé, por que duvidastes? Por que duvidastes? Por que tu duvidas que Deus vai fazer algo na tua vida? Tu não colocou diante do Senhor? Pois espera. Tem dia que eu digo, Senhor, tô já assim, Senhor, estou aguentando, mas não, Senhor, esperar o que o Senhor vai fazer. Aí eu respiro. Às vezes meu menino brinca comigo, tem um desenho que ele bota um menininho que... Acho que é no celular, algum menininho que faz danação com o celular da mãe dele. Aí a mãe dele briga com ele e ele fica só, respira, mamãe, respira. Respira. Aí eu me lembro e começo a rir. Aí eu digo assim, respira, Solange. Respira, espera no Senhor. Respira. Bebe água. E respira, que o nó da garganta vai descer. E o Senhor vai agir na hora dele. Ele está te ensinando alguma coisa, Solange. Eu sempre digo para mim. Aí eu olho para trás e digo, olha, se o Senhor tivesse a imaturidade que eu tinha antes, para a maturidade que o Senhor vai me dando hoje, eu digo, louvado seja o teu nome. Porque o Senhor tem tratado de mim, tem tratado da minha casa. E eu louvo a Deus. E peço todo dia a Deus maturidade para continuar na presença do Senhor, para saber tratar meus filhos, amar meus filhos, para saber tratar meu esposo, para saber amar meu esposo. Tudo depende do Senhor, porque de mim, é como eu digo, se dependesse de mim, tem dia que eu digo, Jesus, tem misericórdia. Mas depende do Senhor. Porque se o Senhor permitiu que eu estivesse aqui, é porque Ele tem algo para fazer. Da mesma forma, Deus também tem na sua vida. Se Deus tem permitido você passar por essa luta com a sua família, ou aí aonde você se encontra, é porque Deus tem algo para fazer. Quando eu olho, eu digo, Senhor, eu queria tanto, Senhor, me sentir útil como eu já fui um dia. E o Senhor diz, tu está sendo útil na minha obra. E aí eu digo, tá bom, Senhor, vou esperar. Aí eu digo, Senhor, eu já estou ficando tão velha. E o Senhor disse, tem problema não. Tem problema não. Então eu louvo a Deus por tudo que Deus está fazendo. E aqui a palavra vai dizer que quando eles subiram para o barco, subindo ambos para o barco, o vento cessou. Eu quero dizer a você que o Senhor não acalmou o vento, não. Deus pegou na mão de Pedro, levou ele para dentro do barco. E o vento continuou lá fora. Não é não? Lê aí para você ver. O vento ainda continuou lá fora. E Jesus só pegou na mão de Pedro, jogou ele para dentro e foram para dentro do barco. Quando aqueles homens viram, vai dizer aqui no versículo 33... E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Está vendo? O vento estava forte, mas Jesus estava com eles já dentro do barco. Nós vamos ver aqui que outro Jesus acalma a tempestade. Não é? Mas aqui eles ainda estavam na tempestade. Só que Jesus entrou com eles dentro do barco. Jesus está com você aí, como está comigo aqui. Eu não sei a tempestade que você está passando. Mas eu quero dizer, se você convidou ao Senhor,
se você pediu socorro a Ele, se você clamou pelo nome de Jesus, que é o nome que salva, que é o nome que cura, não há outro nome. Não há outro nome, repare, preste atenção. Não há outro nome. Só o nome de Jesus. Só Ele salva. Só Ele cura. A palavra de Deus diz: ninguém vem ao Pai se não for através do Filho Jesus. Que nessa manhã você busque a Jesus, verdadeiramente o Filho de Deus, que o Senhor ouvirá a sua oração. E a mão de Jesus estará sobre você. J. Dantas, Givaldo, sobre a sua casa. Deus não nos abandona. Você pode até pensar, a situação está fora da sua porta ou até dentro. Não sei como é que ela está. Mas eu quero dizer, se você convidou Jesus para estar dentro da sua casa, dentro da sua família, Ele está com você aí nesse momento. Você não está só. Você não está só. Meus irmãos, vocês viram como eu entrei aqui? Entrei até com um paninho, ó, de tanta gripe. Mas eu amanheci espirrando tanto e eu ainda não dei um espirro. Ainda tive que ligar o ventilador, que eu estava com medo de não poder ligar. Você está vendo o tamanho desse Deus? Nós olhamos para o tamanho da tempestade, esquecemos o tamanho do Deus que nós servimos. Eu quero dizer a você, se a tempestade estiver grande, dê glória. Se a luta estiver grande, dê glória. Dai glória em tudo. Em tudo dai graça. Em tudo. Seja glorificado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o nome do Senhor, Ele vai ser glorificado na tua vida. Como eu vou contar muitos testemunhos, você também irá contar do que Deus fez na sua vida e do que Ele ainda fará. E do que Ele já fez no passado. Porque o Senhor já fez grandes coisas pela minha vida. Grandes coisas pela minha família. E fará também pela sua. Que nessa manhã, a mão poderosa do Senhor Jesus esteja com você. Guardando a sua casa. Guardando a sua família. Independente do vento, da tempestade que você está passando. Eu quero dizer que há um Deus que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele é glorioso, que Ele manda, que Ele ordena o vento, que Ele anda sobre as águas, que não há ninguém que se iguale a Ele. Vou tentar cantar esse louvorzinho. Todo dia tem uma desculpa, né? Parece que é assim, ó. O povo diz bem assim, no mundo secular, desculpa de cego é feira ruim. Todo dia eu tenho uma desculpa quando vou cantar o louvor, né? A voz não é boa, e aí, mas eu tô gripada mesmo, que os irmãos estão vendo. Mas é porque eu não canto bem mesmo, mas eu vou cantar arrastadozinho para que eu não comece a tossir. Mas para a glória de Deus, não é para a glória minha, e nem para a sua, é para a glória de Deus. Se você conhece esse louvor, cante aí também, glorificando o nome do nosso Deus. Aqui o nome é Glórias para sempre. Nós temos que dar glória sempre a Jesus. Porque Ele é todo poderoso. Porque agindo Ele, quem impedirá o milagre que Ele fará na tua vida e na minha? Ninguém. E a palavra diz assim: glórias para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Até o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus
Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E pode ordenar essa tempestade que está na sua vida e na minha vida parar na hora que Ele quiser. Se Ele está ensinando a você e a mim, glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai querido e amado, nos abençoa, Senhor, nessa manhã. Eu creio que nós já fomos abençoados pela Tua santa palavra, Senhor. Mas acalma, Senhor, os nossos corações em meio a esse vento, Pai. Que o Senhor venha estar nos dando sabedoria, Senhor, e discernimento da Tua palavra, para aprender e esperar o tempo do Senhor agir em nossas vidas. Senhor, nos dá um final de semana embaixo da Tua graça, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Um bom sábado para você e até amanhã, se o Senhor assim quiser. Se o Senhor quiser, eu estarei aqui. Se Ele não quiser, eu não estarei, né? Mas se Ele quiser, estarei aqui com você, em nome de Jesus. Um cheiro para você, um beijo e até amanhã, se assim for da vontade do nosso Deus.